palavra do Senhor nos diz, segundo Reis 18:1, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, filho de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, e Ali era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia levantado ou fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam de Neustã. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui nesta noite, Pai, debaixo da Tua presença, debaixo da Tua palavra, Pai. Tantas coisas lindas aconteceram, mas a minha oração é que o Senhor continue fazendo e falando o que só o Senhor pode falar. Que tanto eu como Teu servo que vamos profetizar, pregando e tocando, possamos ser instrumentos em Tuas mãos, para que a Tua igreja ela seja alcançada. Que venhamos a diminuir, para que o Senhor cresça. Que o Senhor seja exaltado em nossa vida, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, diga aleluia, e aplaudam lindamente ao Rei da Glória. Oh, aleluia! Nosso Deus é tremendo. Meus lindos, e eu quero falar sobre algo nesta noite. Sobre vivendo as etapas de Deus. Diga para o seu irmão, vivendo as etapas de Deus. Muitas vezes quando nós queremos viver algo que é bom, que é maravilhoso, nós queremos que aquilo dure enquanto nós vivemos. Você casa até que a morte o separe. Você que tem filhos, automaticamente todos os pais falam que o correto, e é verdade, são os filhos enterrarem os seus pais. Todo pastor que tem um chamado de Deus, uma vocação, naturalmente ele quer começar a obra que Deus o confiou e quer ver crescimento. Porque uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. Quando você investe numa mercadoria e começa a fabricar, quer seja móveis, quer seja confecções, quer sejam outros produtos, câmeras frias, frigoríficos. Então de repente você quer vender, você quer bater as metas da sua loja, da sua empresa. Você é um empresário, você é um microempreendedor. Então você quer ter resposta para aquilo. E quando você começa você começa a ver que algo dá certo nas suas mãos, então você se alegra com isso e você quer dar continuidade. Só que você vai percebendo que as estações elas vão mudando e as coisas também. Antigamente todo mundo gravava CD físico. Aliás, tem gente aqui do tempo de vinil. Tem ou não tem? Levanta a mão. Sem se envergonhar, pronto. Fita cassete. Tá o playback lá para poder, pronto, ok. Depois veio o CD físico. Hoje em dia já caiu, porque Spotify, playlist, são gravados clipes e tudo na era da internet mudou. Sim ou não? Antigamente, eu lembro que o meu sogro fazia bolo e a minha sogra também, só era o que dava na feira. Hoje tem casa de bolo até umas horas. Você nem faz bolo em casa. Tem na padaria também. Você pode ir na Alvorada, que são ovelhas nossas, certo? O Dinho e a esposa. Lá você tem um bolinho. Tem também em outros lugares que você pode conseguir. A não ser que você queira naquele dia fazer aquele bolo especial, aquele bolo caseiro. Mas a praticidade mudou muito. Antigamente, para assistir televisão, eu creio que a minoria pegou essa época. Você tinha que ir lá e rodar a telinha, e se falhasse na antena, colocar um bombril, ou então subir em cima da casa para ver o que estava acontecendo. Mas ninguém aqui chega a ser tão amadurecido, para não dizer velho, que pegou essa época.
Hoje em dia, na Smart TV e tudo que você compra, e séries, você vai para o cinema para fazer alguma coisa diferente, mas está lá Netflix, tudo ficou prático. Então a praticidade, ela se tornou muito grande em todos os aspectos. Até a Bíblia hoje você tem em celular e não há nenhum problema de você usar iPad, de você usar aqui a Bíblia física ou então ela no seu celular. É a palavra de Deus. O aplicativo independente disso. Então nós temos hoje facilidades que... Eu lembro que o meu pai... São tantas lojas de sapato. Quando ele fabricava sandálias e sapatos. Hoje em dia ele começou a terceirizar. Exatamente porque o mercado não é mais o mesmo. As coisas mudaram. A coisa hoje é mais fácil, é terceirizada. Tem empresas. E naturalmente você consegue... Muitos já estão deixando de fabricar para poder terceirizar pelo desgaste com costureira, costureiro, né? Ali em cortar mercadoria, tecidos. Então as coisas elas vão mudando, mas não quer dizer que naquela época não foram bem assim. Antigamente você tinha que abrir um ponto de comércio em um lugar bem localizado. Teria que ser um lugar que todos vissem, porque não tinha internet para informar. Hoje em dia com o Instagram, hoje em dia com as redes sociais, você consegue informar onde fica a igreja, onde fica o lugar. O GPS rapidinho, teve palavra, teve Jesus, teve o Espírito Santo, teve o Pai, teve glória, teve unção, você está lá. Só que nós como seres humanos, nós temos a dificuldade de entendermos as etapas e as estações que o Senhor nos permite viver. Só que a palavra diz que um pai de família sábio, ele sabe tirar do seu baú coisas velhas e novas. Isso quer dizer que o velho não pode ser desprezado, mas o novo também precisa ser considerado. Então, consequentemente, nós como igreja, podermos hoje fazer lives, podermos hoje acompanhar mensagens pela internet, top, bênção de Deus, alcança vidas e atrai muitas pessoas. Lado negativo, acomoda muita gente. Eu não pude ir, eu vou assistir a live. Vemos coisas boas, vemos, mas pessoas que não têm coragem de uma comunicação direta, que a palavra diz, procura o teu irmão e vai, manda mensagem, cria um perfil fake para criticar alguém que está do outro lado, que ela nem conhece a verdade da vida daquela pessoa, ela só conhece a janela daquilo que a rede social pode mostrar. Então de repente nós precisamos não perder os princípios da palavra, porque eles são imutáveis, mas ao mesmo tempo precisamos contextualizar toda a palavra e evangelismo, a estação que nós estamos vivendo. Não funciona mais pegar panfleto, como antigamente, você entregar as pessoas, elas jogam. Existem outras maneiras de você evangelizar. Existem outras maneiras de você ir até os perdidos. E hoje nós temos grupos de evangelismo e também cursos de evangelização que nos ensinam isso. E nós precisamos hoje ver quanta coisa mudou ao longo da história. Estamos num tempo que o ser humano está mais apressado, está mais ansioso. Antigamente, os tempos de culto, e até quando você estuda a história da igreja, e vê o avivamento que aconteceu na Rua Azusa, você vê que não tínhamos horários para terminar. Hoje em dia, as pessoas pegam ônibus, elas têm os seus compromissos, e nós compreendemos. Passamos hoje, né, como já sei que vai passar, porque foi atípico, é ceia, teve ordenação, e eu estou aqui tentando resumir ao máximo para poder entregar o que Deus confiou a mim num tempo recorde, certo? Mas de repente nós precisamos nos adequar ao novo. Mas quando o velho é bom, e quando você não sabe mexer com o novo, porque eu quero dizer uma coisa para você. Se é maravilhoso hoje comprar um bolinho pronto, eu achava maravilhoso quando a minha avó também fazia, no fogão de lenha, um pé de moleque assado na palha de bananeira, e eu sentia aquele gostinho de fazenda. Eu tenho saudade quando eu sentia o cheirinho de leite de vaca 5 horas da manhã, quando eu ia no final de semana dormir na fazenda.
Eu tenho saudade também de uma igreja que eu já fui pastor e continuo sendo, lotada da glória de Deus, e não tinha celular para ninguém filmar nada. A única coisa que tinha era retrato, que tinha que ir ali perto, até um irmão que morreu, que ele sempre tirou, 3x4, para poder revelar as fotos. E não é que não havia mais ou menos liberdade que hoje, mas é que de uma certa forma, as pessoas elas eram mais perseverantes em um propósito. Porque eu não tenho por onde ver, eu não tenho como assistir, então eu preciso ir. Os avivamentos que eu vi que aconteceram do período do Diante do Trono, foi para aquela época. Não é que não acontece hoje, mas hoje todo mundo vê tudo pela internet. E o que me chamou a atenção em 25 anos atrás, quando eu fui à Lagoinha, não foi só um louvor bonito que cantavam. O que me chamou a atenção foi ver que aquele grupo ali era um grupo de uma igreja local, era submisso ao pastor da igreja local, que só marcava a agenda fora depois que supria a igreja local. O que me chamou a atenção é que eles estavam durante a palavra, ouvindo a palavra, não estavam conversando do lado de fora. O que me chamou a atenção é que eles eram missionários e pregavam o evangelho na Índia, na Angola, e com recursos que vendiam os CDs, sustentavam missionários e pastores. O que me chamou a atenção foi aquele povo orando pelo Brasil e orando pelas vidas. O que me chamou a atenção foi um pastor de uma igreja de mais de 20 mil pessoas, como o pastor Márcio Valadão, na porta me chamando de príncipe, de lindo, sem nunca ter me visto quando eu só tinha 15 anos. Então não só foi uma visão de louvor, foi uma visão do ser igreja, do amar, do saber orar, profetizar sobre as vidas, do alcançar o perdido. Diante de você ser um pregador, um conferencista, diante de você ser um cantor de renome, de sucesso, você ter raízes, tudo começar na família. Porque se você não for um pastor na família, como é que vai ser um pastor do lado de fora? E esses valores não mudaram. O caminho é o mesmo, a porta é a mesma. Foram os louvores do Diante do Trono que lhe chamou a atenção? Não, foi o todo daquilo que eu vi. Que não era só um ministério musical, era um ministério missionário, era um ministério que servia. Era um ministério que depois não conseguiram mais, porque alcançaram multidões, mas iam para as portas. Quando eu vi pastor Márcio, eu digo, eu tenho um amor no meu coração. Se um dia eu for ser pastor, eu quero ser assim como este homem, abraçar um por um, cheirar um por um e falar do meu amor por cada um deles. Eu tive que sair do Nordeste, não que aqui eu não aprendesse, mas a mentalidade era fechada. E eu vi aquela liberdade das pessoas dançando. E de repente, quando chegaram aqui o ministério, a primeira coisa que muitas irmãs disseram é que as irmãs estavam com pomba gira, com sensualidade no altar, porque estavam dançando com roupa, irmãos, que tinha 5 colãs por baixo, mais 4 saias por cima. E tinha irmã dizendo que via alguma coisa. Eu digo, só se a irmã está pecando por pensamento, imaginando alguma coisa, porque aí não está se vendo nada para converter a sua mente. E de repente nós vemos que coisas mudaram, mas outras não podem mudar. O caminho é o mesmo, a porta continua sendo estreita. Então por um tempo, lá em Números, quando os filhos de Israel murmuraram, quando eles se queixaram, Deus já tinha trazido tantas vitórias. Deus, indignado com o povo, Ele manda uma praga de serpentes para picar as pessoas, e elas começaram a morrer com veneno das serpentes por causa da ingratidão do povo. E Moisés clama ao Senhor, e Deus manda ele construir uma estátua de bronze em formato de serpente no deserto, para que quando as pessoas olhassem para a serpente, elas fossem curadas. Mesmo sendo no Antigo Testamento, Deus não queria trazer o poder à serpente, mas Deus já queria, através da serpente, tipificar a Cristo, como está
escrito sobre Jesus que, se de sorte a serpente foi levantada no deserto e foi instrumento de cura, o Filho do Homem também será levantado na terra, para que todo aquele que para ele olhar seja curado, sarado e salvo. A serpente no deserto foi levantada por 3 motivos: para que as pessoas vissem que para que a cura viesse, elas precisavam enxergar o que estava acima delas. Havia um estátua, era simbólico, mas algo foi levantado para que quando elas fossem picadas, quando elas estivessem enfermas, não era quando elas estavam ilesas, era quando o veneno estivesse entrando, elas tivessem para onde olhar, e através desse olhar encontrassem a salvação da sua própria vida física e espiritual. Já era o Senhor dizendo: olha, quando a enfermidade emocional do século 21 chegar, quando as enfermidades naturais chegarem, quando a incredulidade chegar, quando vier a desesperança, olhem para Cristo, porque neles vocês têm o antídoto de vida, tem a palavra, tem o caminho, tem um Deus que sara, tem autoridade, tem poder. Você é amado, é amada do Pai, e isso basta. Jesus disse à mulher samaritana: eu sou a tua suficiência, porque se você beber da água que eu der, você não vai precisar de outra. Por que tem gente com sede daqui e dali, sede, carência disso ou daquilo? Porque estão bebendo de outras fontes, que não seja só o Senhor. Tem necessidade de aparecer. Quem tem que aparecer é Cristo através de nós. Por que Deus permitiu quarta-feira? Para que todos vissem que antigamente ninguém fazia culto nessa rua, porque era a rua da má fama. Só quem estava quarta aqui éramos nós, exaltando ao Rei da Glória, sem nenhuma dificuldade. Tudo é para a glória dele, até a maldição ele transforma em bênção. E eu quero dizer para você que se um dia as portas das 4 paredes não puderem ser abertas, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou para as praças, eu vou para os montes, eu vou para debaixo de uma árvore. Nós iremos juntos e bendiremos ao Rei da Glória. Mas ninguém para a igreja, porque ela é indestrutível, ela é do Senhor Jesus. Então a serpente foi levantada para levar as pessoas a um entendimento de que existe uma forma delas serem curadas, elas não perderem a visão, e olharem para aquilo que Deus determinou que elas olhassem. O segundo princípio aqui, quando a serpente de bronze, pastores, ela foi levantada, Deus não cessou a praga das cobras. Elas tiveram que lidar com as serpentes que ainda picavam, e tiveram que lidar com a serpente de bronze. Então eu quero dizer que a praga do diabo, dos demônios e dos problemas não vão cessar. É isso que o Senhor está nos dizendo, que no mundo nós teremos e temos aflições, mas temos que ter bom ânimo. Que você chega na igreja muitas vezes abatido, recalcado, recolhido, muitas vezes introspectiva, mas que você pode olhar para um lugar, não simplesmente para um madeiro, mas para um trono. Como disse ali João, eu vi o Cordeiro de Deus assentado no trono. Oh, a sua boca e o som que saía dela era como o som das muitas águas, como o som de trombeta. Quando eu vi o livro atado com os selos, eu chorei, porque eu ouvi uma voz dos céus dizendo: quem pode desatar os selos? E eu também ouvi uma voz que disse: não temas, porque eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que venceu o mundo. Só ele é digno de desatar o livro e de abrir os selos. Se você crê que é assim, diga aleluia.
e aplauda o Rei da Glória nesta noite. O processo de cura e de restauração, ele acontece não com a isenção dos venenos da terra, não com a isenção das atitudes malignas de Satanás, mas com a certeza de que o que acontecer à nossa volta e o veneno que vier para nos destruir, seja ele qual for, eu tenho para onde ir, para onde olhar. E outra coisa, terceiro e último princípio sobre a serpente, ela foi construída em um tamanho maior do que as víboras, de bronze e em um lugar alto. O que Deus está dizendo é o seguinte, isso aqui é muito forte. Por que Cristo? A lei dizia que só um cordeiro sem ruga, sem mácula, poderia ser morto. E por que fazer uma serpente de bronze, se eram as serpentes de bronze que estavam envenenando as pessoas? Porque quem trouxe o pecado ao mundo foi o primeiro Adão, o primeiro homem. Mas o segundo Adão, conforme a palavra, trouxe vida, Jesus. Ele tinha que vir como homem. O que eu estou querendo dizer é que a semelhança física era a mesma. A grande diferença era que a serpente bronze era muito maior do que as outras. O que Deus está dizendo é: o antídoto para curar o veneno da cobra é o próprio veneno. O que eu quero dizer para vocês é que ele vai morrer sem pecado, mas se colocando no lugar do pecador. Ele vai morrer sem culpa, mas se colocando no lugar do culpado. Ele não é maldito, mas ele se fará maldito. Ele não tem nenhuma responsabilidade de levar sobre si as nossas feridas e chagas, mas ele escolheu aniquilar-se a si mesmo, e como ovelha muda, entrar no matadouro, ser tosquiado, mas olhar para os povos e ver o fruto do seu penoso trabalho. Ele morrerá como unigênito, mas ressuscitará como primogênito, primeiro entre muitos irmãos. Se você crê que é assim, diga aleluia. Um trouxe o veneno, vem outro homem para tirar o veneno. Primeiro Adão falhou, diz a palavra. O segundo Adão veio, Jesus, para trazer vida. Só que, para finalizarmos, eu digo a você, eu não estou pregando a metade das revelações que eu iria pregar hoje, pois eu puxo essa mensagem novamente no tempo de Deus. Diz a palavra que no tempo de Ezequias, que era um homem segundo o coração de Deus, após passar o tempo da serpente, começaram a idolatrar aquela serpente e chamá-la de Neustã, e se viu de prostituição, porque ela passou a ser um projeto de idolatria. Nós temos uma cruz hoje representativa, mas não idolatramos a cruz. Nós exaltamos aquele que foi crucificado e venceu. Porque a cruz em si, ela não tem poder nenhuma. Não pega um crucifixo e bota na cara de ninguém que ele vai dizer: eu estou vendo. É o poder de Jesus que opera e que salva. Paulo disse lá aos Romanos 1:18: não existe outro poder a não ser o Evangelho, é o dunamis de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém? Então de repente começou a se tornar um instrumento de idolatria. Aí veio Ezequias e destruiu. Aí eu volto exatamente aqui para o tema da mensagem.
entendendo os tempos de Deus. Primeiro princípio: destrua a serpente, mas não destrua o significado dela. Qual que é a diferença? Se você idolatrou um casamento, se você idolatrou um amigo, se você idolatrou um pastor, se você idolatrou o seu negócio, destrua isso dentro de você, mas não destrua a visão de que Deus fez o casamento como sendo um princípio do seu coração. Não destrua a visão de que Deus levanta amigos leais e fiéis e que isso é de Deus. Não destrua a visão de que Deus te levantou para prosperar. Só que tem uma questão, a grande diferença é: tudo é dentro de uma visão, mas não são as coisas dessa terra que são o meu Deus. O meu Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É Ele que me governa, e tudo que substituir o lugar que é dele, a glória que é dele, a honra que é dele, será aniquilada. Mas a visão de quem Ele é e do que Ele pode fazer para mim e comigo jamais será perdida. Não é porque o casamento de alguém não deu certo que casamento não é de Deus. Não é porque a família de alguém está destruída que família não é de Deus. Não é porque outro líder errou com você que o líder atual vai errar também. Destrua o que é da terra, mas não destrua a visão do céu. Fala você, irmão: destrua a visão da terra, mas não destrua a visão do céu. Amém? Amém ou não amém? Aplauda Jesus por isso. Segundo princípio: se abra para um novo tempo. A serpente foi levantada lá atrás, se viu para aquele tempo. Foi um ciclo que passou e se fechou. Agora quem será levantado é Cristo Jesus. Então deixa Deus abater o que Ele tiver que abater, tirar da tua história o que Ele tem que tirar, afastar o que Ele tem que afastar, levar embora o que Ele tem que levar. Não pense mais na serpente que foi. Pense no que está por vir, no que será levantado. Jesus Cristo de Nazaré, a cura para as nações e para os povos. Diga para o seu irmão: se abra para um novo. Ah, mas eu só sei fazer assim. Diga para o seu irmão. Diga para o seu irmão: vai aprender outras coisas também. Vai aprender outras coisas também. Diga assim para o seu irmão: se abra. É o meu jeito. Você pode dizer: é o meu jeito. Eu agora vou até brincar com você. Esse jeito mal-humorado, não é porque eu estou cansado, não, é porque você é chato mesmo. Não, é porque eu estou com dor de cabeça. Não, é porque você tem dificuldade de se comunicar mesmo. Eu quero ir para casa porque eu trabalhei muito hoje. Mentira, é porque você quer assistir o jogo. Eu quero ir para casa, o culto está demorando. Ah, tá bom, então chega em casa e vai dormir. Mas não vai dormir não. A conversa vai até umas horas. Teve gente que já disse: pastor, o culto está terminando tarde. A gente foi para a lanchonete, saía meia-noite. Era ou não era, pastor? Então o problema não era o horário, era o tempo do culto. Fala a verdade, aconteça o que acontecer, Deus vai te respaldar na verdade. Amém? Amém ou não amém? Pastor, eu não caso porque não tem varão para mim nem varão. Não, é porque você escolhe demais. Você se acha o ator de Hollywood, a atriz, e glória a Deus que sua autoestima está lá em cima. Aí você quer um caminhão cheio, você quer uma Gisele Bündchen. Aí meu filho, pelo amor de Deus, se olhe no espelho também. Se Jesus mandar, olhe para o caráter e olhe para a semelhança também. Não tenho nada contra a idade, mas está o camarada com 70 anos querendo casar com uma de 20. Tá a mulher com 50 anos querendo casar com um de 20. Não tem problema a idade se existir amor.
O que eu estou querendo dizer é: tenha bom senso, se olhe no espelho. Só tem um lado bom disso. É quando uma pessoa está procurando uma pessoa muito perfeita no caráter, né, muito trabalhadora, com dinheiro e bonito. Minha irmã, se olhe no espelho. Você é linda, glória a Deus. Nem que seja forçada, à base de muita maquiagem, de chapinha de roupa. Meu irmão, você é lindo. Nem que seja fazendo uma barba para desenhar seu maxilar, né? Apesar de que isso não é com a igreja Encontro das Águas. Esse povo é lindo, viu? Eu quero um abraço no fim, tá bom? Vocês são lindos, e quando eu falo lindos, é porque são mesmo. Eu ia contar um segredo aqui, mas eu não vou contar, senão vão descobrir. Não, quando eu não acho lindo, eu dou um cheiro e chamo meu príncipe, minha princesa, meu lindo, minha linda, de todo jeito, porque eu vejo a beleza externa, eu vejo a beleza interna, eu dou beijo mesmo. Até que nesses dias minha esposa falou: amor, você beija todo mundo? Beijo, amor. Aí a gente foi evangelizar num lugar e tinha um monte de criancinha assim. Eu saí dando beijo, ela disse: amor, tu beijou? Eu digo: beijei, mas eles tinham corrido, aquela testinha suada, salgada. Eu peguei o lencinho, eu digo: eu beijo, amor. Não é assim mesmo, mas eu beijo com amor. Amém? Então nós precisamos, em segundo lugar, entendermos esse princípio. Amém? Diga assim para o seu irmão. Diga: nunca esqueça de quem você é e de quem Deus é. Diga: se abra para um novo. Aí quer viver um novo tempo, um novo trabalho? Pastor, eu estou esperando em Deus. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som da luz. E meu irmão, aí vai lá para Provérbios, vai ter com a formiga ou preguiçoso. Meu Jesus, dá uma sacolejada no seu irmão, diga: se abra para um novo. Pastor, eu não ganhei um presente no dia do meu aniversário. Eu abençoado, filha de Deus e filho de Deus. Quando fizeram aniversário, pelo menos tu deu um ataque à irmã de cabelo. A gente não pode cobrar, receber aquilo que nós não entregamos. Terceiro e último princípio: a serpente, ela foi destruída. Porque para viver o novo, você não vai desprezar o velho, mas você vai destruir o velho. Amém? Essa roupa não dá em você. Se está estragada, jogue fora. Se está em uso, dê. Eu vou emagrecer. Você está nessa falazinha já há 10 anos e a roupa está ganhando cheio de mofo no seu guarda-roupa. Escolha pessoas para abençoar essa semana, para você ver o quanto Deus ele vai te abençoar, porque Ele é fiel sobre a sua palavra. Tudo aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Então, para viver o novo, você não despreza o velho, mas você tem que destruir. Porque quando os filhos de Israel quiseram reconstruir o novo templo, eles quiseram reconstruir de uma forma típica, igual ao templo de Salomão, com o ouro, com a prata. O Senhor disse: não, eu não estou procurando a identidade visual igual, estou procurando a glória. Comecem com a madeira, minha a prata e meu é o ouro, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Deus vai usar os menores, Deus vai usar os mais simples. Não é voto de franciscano, não. É mostrando que Ele levanta quem Ele quer, pelo coração e pela disponibilidade. Amém? E operando Ele, quem impedirá? Ele disse a Jó, quando ele questionou: quem rege o universo e é capaz de fazer nascer ossos humanos dentro do ventre de uma mulher,
Quem chama as estrelas pelo nome, quando ele veio no capítulo 38 através de um redemoinho, quem pode fazer isso? Quem dá ordem ao Leviatã, ao Bemote, que não são dinossauros, é o crocodilo e o hipopótamo. Quem pode dar ordem, se não eu, o Senhor? Chamar a existência as coisas que não existem. Então, meus lindos, é tempo da serpente de bronze cair por terra, mas sem desprezar o que ela já representou. Você sabe o que é maturidade? É você olhar para uma pessoa: fulano não presta. Não, fulano tem áreas da vida dele, do caráter que não presta, mas tem muita coisa boa. Como também eu e você, nós temos coisas que não prestam e tem coisas que prestam. O desequilíbrio emocional leva o ser humano a se perder em si mesmo e na visão que ele tem do outro. Porque para o ser humano, se uma pessoa é ruim, ela é ruim. Se uma pessoa é boa, ela é boa. E não existe isso. Se você prestar atenção, aquele que hoje talvez não está correspondendo a você, já correspondeu muitas vezes. E Deus usou durante uma estação da sua vida. Se você prestar atenção, aquilo que não serve mais hoje já serviu. Se você prestar atenção, o carro que você não quer mais hoje já serviu, e foi quem quebrou o teu galho para muitas coisas, quando você não tinha carro. Lembre-se de onde você veio. Ninguém chega longe esquecendo do começo. E eu vou fechar esta noite falando algo para você muito forte. O segredo da conquista e do sucesso do futuro está escondido no começo. Se o ciclo do começo terminou, ou precisou ser cancelado ou destruído, ele não pode ser desprezado nem esquecido, porque ele vai ser a base que vai reger o teu futuro. Por exemplo, o que eu passei de negativo, eu não quero passar mais. E isso trouxe para mim sabedoria, isso trouxe para mim maturidade, isso trouxe para mim crescimento. Por isso que nem os nossos erros podem ser desprezados a nível de crescimento e aprendizado. Você está entendendo? Então, entender as etapas de Deus é destruir o passado sem desprezar o passado. Qual que é a diferença? Eu vou lembrar, mas aquilo não vai ser a minha prioridade. Qual é o segundo princípio para viver o que Deus tem para mim? É me abrir para um novo. Deus quer fazer, mas eu estou resistindo. Como de repente o Senhor, Ele diz: sai de ti, Corazim, Betsaida, de Jerusalém, porque se Sodoma e Gomorra tivessem recebido os milagres que vocês receberam há muito tempo, eles já teriam se arrependido de pano de saco e cinzas. Eu queria aninhar vocês, ó Jerusalém, como uma galinha faz com seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E a Bíblia diz que Jesus não operou maiores milagres e maravilhas em Jerusalém por causa da incredulidade das pessoas. Amém. E em terceiro e último lugar, você precisa de fato passar uma página da sua vida, mas sem esquecer da importância que aquela página foi durante uma etapa da sua história. Se alguém errou hoje, lá atrás não errou. E não esqueça dos verdadeiros amigos e pessoas que Deus usou para te ajudar ao longo da sua jornada, quando você não tinha nada. Hoje você pode não precisar. Saul errou lá na frente, mas ele começou bem. Deus não se enganou em chamar Jonas, mas ele pegou o percurso errado. Hoje pastores são ordenados, e se lá na frente, eu falo isso até para mim mesmo e para todos, se alguém não acertar, eu não tenho nada a ver com isso. Na época que o óleo desceu, a pessoa tinha um coração em Deus e na obra, e eu não tenho a ver, eu não posso me responsabilizar pelas escolhas dos outros, porque eles são adultos.
eu tenho como pastor que orientar e ensinar.